1º de maio de 1979, Dia do Trabalhador, Estádio da Vila Euclides, São Bernardo do Campo. 100.000 pessoas reunidas no maior comício sindical da história do país. Lula discursa sobre os direitos dos trabalhadores quando o jornalista Juca Kfouri sobe ao palco e anuncia uma notícia que faz a multidão explodir em comemoração. O delegado Sérgio Fleury está morto. 100.000 pessoas aplaudem, gritam, choram de alívio. A morte de um homem nunca havia sido celebrada com tanta intensidade na história brasileira. Mas quem era esse homem que inspirava tanto ódio? E principalmente, como ele realmente morreu? O que você não sabe é que Sérgio Paranhos Fleury não era apenas um delegado violento. Ele era o arquiteto de um sistema de terror que funcionava 24 horas por dia. De dia, torturava presos políticos nos porões do DOPS. De noite, comandava execuções sumárias pelas periferias de São Paulo, como líder do Esquadrão da Morte. Durante 15 anos, entre 1964 e 1979, Fleury construiu um império do medo. Matou Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura. Torturou centenas de militantes até a morte. Executou mais de 200 supostos criminosos nas ruas. E tudo isso enquanto recebia medalhas, condecorações e era eleito delegado do ano. Mas na véspera de sua morte, Fleury estava planejando algo que poderia ter mudado toda a história da ditadura brasileira. Uma fuga para a Europa que levaria consigo segredos capazes de derrubar generais, empresários e políticos. Será que Fleury realmente morreu afogado acidentalmente? Ou ele foi silenciado por aqueles que tinham mais a perder com suas revelações? Prepare-se para mergulhar na mente do homem mais temido do Brasil. Uma jornada pelos porões da ditadura que vai revelar como um país inteiro pode ser aterrorizado por um único psicopata com crachá de delegado. Sérgio Fernando Paranhos Fleury nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 19 de maio de 1933. Filho de um médico legista, cresceu literalmente entre cadáveres e delegacias. Desde pequeno, acompanhava o pai nas necropsias, observando friamente como a morte se manifestava no corpo humano. Aos 17 anos, ingressou na Polícia Civil de São Paulo como investigador. Diferentemente dos colegas que viam a profissão apenas como trabalho, Fleury demonstrava um prazer perturbador em exercer o poder sobre outros seres humanos. Era meticuloso, obsessivo e, principalmente, completamente desprovido de empatia. Em 1966, aos 33 anos, formou-se em Direito e foi promovido a delegado. Era casado, tinha filhos, mantinha a aparência de um homem respeitável da classe média paulistana. Vizinhos o descreviam como educado e gentil. Ninguém imaginava que ele estava construindo uma das personalidades mais sinistras da história brasileira. Fleury tinha uma característica que o diferenciava dos outros policiais da época. Ele via a violência não como meio, mas como fim em si mesmo. Para ele, torturar não era uma técnica de interrogatório. Era um prazer pessoal. Matar não era uma necessidade operacional. Era uma demonstração de poder absoluto. Quando foi requisitado pelo DOPS em 1968 para combater a subversão, Fleury finalmente encontrou o ambiente perfeito para exercer seus instintos mais sombrios. A ditadura militar não apenas permitia sua crueldade, ela a recompensava. Do outro lado dessa história estavam suas vítimas. Jovens idealistas que acreditavam na possibilidade de mudar o Brasil. Estudantes, operários, intelectuais, religiosos que se opunham ao regime autoritário e lutavam por democracia e justiça social. Para esses jovens, Fleury não era apenas um adversário político. Ele era a encarnação do mal absoluto. Um homem que conseguia manter um sorriso no rosto enquanto aplicava choques elétricos nos genitais de uma estudante grávida, que conversava sobre futebol enquanto afogava um militante numa banheira de água suja. Rose Nogueira, jornalista e ex-militante da ALN, foi uma das vítimas de Fleury. Presa logo após dar à luz, foi torturada de forma tão brutal que ficou estéril. Ele ria enquanto me torturava. Lembrou décadas depois. Era como se fosse um jogo para ele. Quanto mais eu sofria, mais ele se divertia. Frei Tito, o jovem dominicano que ajudava a resistência, foi torturado por Fleury de forma tão sistemática e psicológica que nunca conseguiu se recuperar. Mesmo no exílio na França,
continuava sendo atormentado por pesadelos com o delegado. Em 1974, 5 anos após ser libertado, Frei Tito se suicidou. Em sua carta de despedida, escreveu: Fleury me matou há muito tempo. Apenas meu corpo demorou para perceber. Mas Fleury não era apenas o torturador dos militantes políticos. Durante o dia, ele funcionava como o braço armado da repressão política. Durante a noite, transformava-se no líder de uma organização criminosa que aterrorizava a periferia de São Paulo, o Esquadrão da Morte. A transição era natural. A mesma frieza que usava para torturar comunistas, ele aplicava para executar supostos criminosos. A mesma ausência de escrúpulos que demonstrava nos interrogatórios políticos, ele empregava nas ruas contra marginais e desafetos. Era um homem dividido em dois, mas unificado por uma única pulsão: o prazer de exercer poder de vida e morte sobre outros seres humanos. Para entender como Fleury se tornou o monstro que aterrorizou o Brasil por décadas, precisamos voltar ao início de sua carreira, em 1950. Aos 17 anos, Fleury era apenas mais um jovem investigador na Delegacia de Roubos de São Paulo, mas já demonstrava características que o diferenciavam dos colegas. Era meticuloso nos interrogatórios, implacável nas perseguições e, principalmente, demonstrava uma capacidade perturbadora de ler pessoas e explorar suas fraquezas. Seus superiores logo perceberam que tinham um talento especial nas mãos. Fleury conseguia resultados onde outros falhavam. Resolvia casos complexos, obtinha confissões impossíveis, fechava estatísticas. O preço disso, a brutalidade crescente de seus métodos, era convenientemente ignorado. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, Fleury já havia construído uma reputação sólida como caçador de bandidos. Era exatamente o perfil que a ditadura procurava para combater a resistência política. Mas a escolha de Fleury para liderar operações no DOPS não foi casual. Os militares sabiam exatamente que tipo de homem estavam recrutando. Eles queriam alguém que não hesitaria em usar qualquer método para obter informações. Alguém que não seria limitado por escrúpulos morais ou legais. Em 1968, quando foi oficialmente transferido para o DOPS, Fleury levou consigo sua equipe de investigadores da Delegacia de Roubos. Homens igualmente brutais, igualmente despreparados para distinguir entre criminalidade comum e resistência política. Para eles, um assaltante de banco e um guerrilheiro comunista eram a mesma coisa, alvos a serem neutralizados. Foi essa mentalidade que transformou o DOPS paulista no mais temido centro de tortura do país. Fleury aplicava aos militantes políticos os mesmos métodos que usava contra criminosos comuns: prisão arbitrária, tortura sistemática, execução sumária. Mas havia uma diferença crucial. Enquanto criminosos comuns geralmente agiam isoladamente, os militantes políticos faziam parte de organizações. Cada preso era uma fonte potencial de informações sobre dezenas de outros. E Fleury desenvolveu técnicas específicas para extrair essas informações. Sua especialidade era a tortura psicológica. Ele estudava meticulosamente o perfil de cada preso, identificava suas vulnerabilidades emocionais e então as explorava sistematicamente. Se o militante tinha filhos, Fleury ameaçava torturar as crianças. Se era casado, simulava a prisão da esposa. Se era religioso, forçava-o a blasfemar. Fleury não torturava apenas o corpo, lembrou um ex-preso político. Ele torturava a alma. Era um especialista em encontrar aquilo que mais importava para você e usar isso como arma. O método funcionava. Entre 1968 e 1974, Fleury desmantelou praticamente todas as organizações de esquerda que operavam em São Paulo. A Ação Libertadora Nacional, o MR8, o PCdoB, a VPR, todas foram infiltradas, seus membros presos, torturados e mortos. Mas o caso que consagraria Fleury como o terror da esquerda brasileira aconteceu em novembro de 1969, a operação que resultou na morte de Carlos Marighella. Marighella era o inimigo número 1 da ditadura, fundador da ALN, autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, mentor intelectual da resistência armada. Sua captura era prioridade absoluta para o regime. A operação começou com a prisão de 2 frades dominicanos, Fernando de Brito e Ivo Lesbaupin, conhecidos como Frei Fernando e Frei Ivo.
Os religiosos apoiavam discretamente a resistência, servindo como elo de comunicação entre os grupos. Fleury não perdeu tempo. Aplicou em ambos os frades suas técnicas mais brutais de tortura. Choques elétricos, pau de arara, afogamentos. Em poucas horas, conseguiu arrancar deles informações sobre um encontro marcado com Marighella. O que aconteceu a seguir foi uma operação de proporções cinematográficas. Fleury mobilizou mais de 150 homens. Cercou 4 quarteirões da Alameda Casa Branca. Posicionou franco-atiradores em todos os pontos estratégicos. Era uma emboscada milimetricamente planejada. No dia 4 de novembro de 1969, às 20 horas, Carlos Marighella se dirigiu ao Fusca Azul onde esperavam os 2 frades. Ele não sabia que eles haviam sido presos e substituídos por agentes infiltrados. Quando abriu a porta do carro e se sentou no banco traseiro, sua vida tinha apenas alguns segundos. Foi um massacre, lembrou um investigador que participou da operação. Marighella nem teve chance de reagir. Fleury deu ordem de fogo e dezenas de armas dispararam simultaneamente. O corpo dele ficou irreconhecível. A morte de Marighella foi apresentada pela ditadura como resultado de um tiroteio. A versão oficial dizia que o guerrilheiro havia resistido à prisão e atirado primeiro. Mentira. Marighella estava desarmado e foi executado a sangue frio. Mas para Fleury, aquela não era apenas mais uma operação. Era seu momento de glória. Ele havia eliminado o principal inimigo do regime. Era o herói da ditadura. Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, especialista em direitos humanos e ex-relator da ONU, estudou profundamente os métodos de Fleury durante a ditadura. Fleury representava a banalização do mal em sua forma mais pura. Ele não era um fanático ideológico ou um militar convicto. Era simplesmente um psicopata que encontrou no aparato repressivo do Estado o ambiente perfeito para exercer seus impulsos sádicos. A ditadura não criou Fleury, apenas lhe deu poder e impunidade. Dr. Pinheiro explica que a eficácia de Fleury residia na combinação entre inteligência estratégica e brutalidade extrema. Ele tinha uma capacidade impressionante de mapear organizações, identificar conexões, antecipar movimentos dos militantes, mas essa competência investigativa estava a serviço de uma crueldade sistemática. Fleury torturava não para obter informações, torturava porque gostava de torturar. Hélio Bicudo, promotor de justiça que investigou o Esquadrão da Morte, teve acesso privilegiado aos métodos de Fleury. Fleury operava como chefe de 2 organizações criminosas distintas, o aparato repressivo oficial durante o dia e o Esquadrão da Morte durante a noite. Era um homem dividido, mas unificado por uma obsessão: exercer poder absoluto sobre a vida e a morte de outros seres humanos. Bicudo revelou que Fleury mantinha arquivos detalhados sobre cada vítima. Ele fotografava os corpos, catalogava os ferimentos, mantinha estatísticas de produtividade. Era uma mentalidade burocrática aplicada ao sadismo. Para ele, matar era um trabalho como qualquer outro, apenas mais prazeroso que a maioria. Percival de Souza, jornalista que escreveu a biografia A Autópsia do Medo sobre Fleury, conviveu com policiais que trabalharam diretamente com o delegado. Os próprios colegas de Fleury tinham medo dele. Mesmo os policiais mais brutais da época reconheciam que ele havia ultrapassado todos os limites. Havia investigadores que pediam transferência para não trabalhar sob suas ordens. Diziam que ele era doente, que sentia prazer na dor alheia de uma forma que assustava até criminosos profissionais. Souza descobriu detalhes perturbadores sobre a personalidade de Fleury. Ele mantinha em sua mesa fotografias de vítimas torturadas, não para fins investigativos, mas como troféus. Gostava de mostrar essas fotos para visitantes, descrevendo em detalhes como havia obtido cada confissão. Era uma forma de intimidação, mas também de ostentação. Fleury tinha orgulho de seu trabalho. Mas talvez o depoimento mais revelador venha de alguém que conheceu Fleury pessoalmente nos últimos anos de sua vida. Cláudio Guerra, agente do DOI-CODI, que posteriormente se tornou colaborador da Comissão Nacional da Verdade. Fleury estava ficando paranoico nos anos finais. Ele sabia que havia acumulado muitos inimigos, que muita gente queria vê-lo morto. Mas o que mais o preocupava não eram os comunistas ou as famílias das vítimas. Era a própria ditadura. Ele sabia segredos demais.
Tinha participado de operações que comprometeriam muita gente importante se viessem à tona. Guerra revelou que havia discussões internas no aparato repressivo sobre o problema Fleury. Ele havia se tornado um estorvo para o regime. Sua brutalidade excessiva atraía atenção internacional negativa. Sua ligação com o tráfico de drogas comprometia a moralidade da ditadura. E principalmente sua tendência a documentar tudo criava riscos de segurança gigantescos. Havia generais que consideravam Fleury mais perigoso vivo do que morto. A operação mais controversa de Fleury aconteceu em dezembro de 1976, num sobrado na Lapa, zona oeste de São Paulo. Era um caso que testaria até mesmo seus padrões de brutalidade. A casa servia de aparelho clandestino para 3 dirigentes máximos do Partido Comunista do Brasil: Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond. Eram homens maduros, veteranos da luta política, que coordenavam a reestruturação do partido após anos de repressão. A informação sobre o esconderijo chegou a Fleury através de torturas. Como sempre, ele havia conseguido quebrar um militante preso e obter detalhes sobre a localização dos dirigentes. Era a oportunidade de desferir um golpe mortal no PCdoB. Mas havia um complicador. Os 3 homens não ofereciam resistência armada. Eram intelectuais, não guerrilheiros. Prendê-los vivos seria mais vantajoso do ponto de vista da inteligência. Eles poderiam revelar toda a estrutura do partido. Fleury tinha outras ideias. Na madrugada de 16 de dezembro, ele cercou a casa com dezenas de homens armados. Não houve intimação para rendição. Não houve negociação. Simplesmente ordenou que seus homens invadissem atirando. Pedro Pomar e Ângelo Arroio foram mortos a tiros no local. João Batista Drummond foi capturado vivo, mas morreu sob tortura poucas horas depois. A versão oficial falava em tiroteio e resistência à prisão. Mentira. A perícia posterior revelaria que as vítimas foram executadas sumariamente. Pomar recebeu tiros pelas costas. Arroio foi baleado enquanto estava caído no chão. Drummond apresentava sinais inequívocos de tortura. Era o episódio que ficaria conhecido como Chacina da Lapa. 3 homens desarmados, executados friamente por ordem de Fleury. Mas por que ele escolheu matar em vez de prender? A resposta pode estar nos acontecimentos que antecederam a operação. Lembram que Fleury sempre documentava meticulosamente suas operações, pois nos meses anteriores à Chacina da Lapa, ele havia começado a fazer algo diferente. Estava compilando um dossiê sobre corrupção no aparato repressivo. Fleury tinha descoberto que vários oficiais militares estavam desviando verbas destinadas às operações antissubversivas. Dinheiro que deveria financiar a repressão política estava sendo usado para enriquecer generais e coronéis. Era um escândalo que poderia abalar as estruturas da ditadura. Mais grave ainda, Fleury havia identificado conexões entre militares e o tráfico internacional de drogas. Rotas de cocaína que entravam no Brasil sob proteção oficial. Laboratórios clandestinos operando com conhecimento das autoridades. Um esquema gigantesco de narcotráfico com ramificações nos altos escalões do governo. Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond sabiam demais sobre essas operações. Como dirigentes comunistas, eles tinham informantes em vários setores do governo. Possuíam documentos compromovidrosos. Presos vivos, poderiam revelar segredos que destruiriam carreiras e reputações. A Chacina da Lapa não foi apenas uma operação anticomunista. Foi uma queima de arquivo preventiva, e Fleury sabia disso. Após a Chacina da Lapa, Sérgio Fleury se tornou um homem marcado, não apenas pelos inimigos tradicionais, famílias de vítimas, organizações de direitos humanos, grupos de esquerda, mas pelo próprio sistema que o havia criado. A ditadura brasileira estava mudando em meados dos anos 70. O milagre econômico havia acabado. A pressão internacional por democratização aumentava, e principalmente, a própria sociedade brasileira começava a se organizar contra o regime autoritário. Nesse contexto, figuras como Fleury se tornavam inconvenientes. Sua brutalidade excessiva atraía atenção negativa para o governo. Sua ligação com o crime organizado comprometia a imagem moral da ditadura. E principalmente seu conhecimento detalhado dos bastidores do regime representava um risco de segurança gigantesco. Fleury sabia que estava sendo isolado. Suas operações passaram a ser questionadas pelos superiores. Seus métodos, antes celebrados,
agora eram criticados como excessivos. Homens que antes o apoiavam começaram a tomar distância. Foi nesse período que aconteceu algo que mudaria completamente a vida do delegado. Ele se apaixonou. A mulher era uma jovem advogada, culta, bonita, de família tradicional paulistana. Era também irmã de um dos principais jornalistas da oposição à ditadura. O relacionamento era um escândalo em potencial para ambos os lados. Mas Fleury estava genuinamente apaixonado. Pela primeira vez na vida, experimentava sentimentos que não envolviam poder ou dominação. Era uma paixão que o humanizava e que também o vulnerabilizava. A advogada morava num apartamento atrás da PUC de São Paulo. Os encontros eram clandestinos, por razões óbvias. Fleury, o homem mais temido do Brasil, se transformava num adolescente apaixonado quando estava com ela. Em determinado momento, ele tomou a decisão mais arriscada de sua vida: fugir do Brasil com a namorada. O plano era audacioso. Aproveitaria uma viagem oficial do presidente João Figueiredo ao Paraguai para atravessar a fronteira com documentos falsos. De lá, seguiriam para a Europa, onde poderiam recomeçar a vida longe dos fantasmas do passado. Fleury havia acumulado uma fortuna considerável ao longo dos anos. Dinheiro desviado de operações, propinas do crime organizado, recursos obtidos através de extorsão. Tinha como financiar uma vida confortável no exterior. Mais importante, tinha informações suficientes para negociar proteção com agências internacionais. Detalhes sobre operações da CIA no Brasil. Nomes de empresários que financiaram a ditadura. Localização de cemitérios clandestinos. Era um arquivo ambulante dos crimes do regime. A fuga estava marcada para maio de 1979. Fleury já havia providenciado os documentos falsos, transferido dinheiro para contas no exterior, estabelecido contatos na Europa. Faltavam apenas os detalhes finais. Mas alguém descobriu o plano. Na manhã de 1º de maio de 1979, Fleury saiu de casa em Ilhabela para um passeio de barco. Era um hábito seu nos fins de semana, navegar pelas águas calmas do litoral norte paulista, longe do estresse de São Paulo. Sua esposa o acompanhava. Segundo ela, Fleury estava ajudando-a a passar de uma lancha para outra quando perdeu o equilíbrio e caiu na água. A correnteza era fraca, mas mesmo assim ele não conseguiu se salvar. Afogou-se em menos de 2 metros de profundidade. A versão nunca convenceu ninguém. Fleury era um excelente nadador. Conhecia aquelas águas como poucos. Estava em boa forma física, tinha apenas 45 anos. Como um homem assim poderia se afogar em circunstâncias tão banais? O laudo da morte foi assinado por Harry Shibata, o mesmo médico legista que havia falsificado atestados de óbito de dezenas de vítimas da ditadura. O corpo foi enterrado sem autópsia, por ordem das autoridades policiais. Cláudio Guerra, anos depois, revelaria a verdade. O delegado Fleury tinha de morrer. Foi uma decisão unânime de nossa comunidade, em São Paulo, numa votação feita em local público, o restaurante Baby Beef. Fleury foi executado por ordem dos próprios colegas, não por comunistas ou familiares de vítimas, mas pelo aparato repressivo que ele havia servido fielmente por décadas. A razão era simples: ele sabia demais. Com a abertura política se aproximando, havia o risco real de que Fleury fosse preso e julgado pelos crimes cometidos durante a ditadura. Sob pressão, ele poderia revelar segredos que comprometeriam centenas de pessoas. Generais, empresários, políticos, toda a elite que havia apoiado o regime autoritário. Era mais seguro eliminá-lo. A morte de Fleury foi celebrada por 100.000 pessoas no comício de São Bernardo, mas também foi lamentada silenciosamente por dezenas de homens poderosos que respiraram aliviados. O arquivo ambulante dos crimes da ditadura havia sido definitivamente fechado, ou pelo menos era o que eles pensavam. Porque Fleury era obcecado por documentação. Durante anos havia fotografado, filmado e catalogado suas operações. Mantinha arquivos detalhados sobre tortura, execução, corrupção, narcotráfico. Era um registro completo dos crimes do regime. Onde estavam esses arquivos? Quem tinha acesso a eles? E, principalmente, o que aconteceria se viessem à tona? A resposta a essas perguntas pode estar enterrada com Fleury no cemitério de Ilhabela, ou pode estar guardada em algum bunker secreto, esperando o momento certo para revelar toda a verdade sobre os anos de chumbo. Há rumores de que a namorada de Fleury, a jovem advogada, herdou parte desses arquivos.
que ela os manteve escondidos por décadas, com medo das represálias. Quando morreu, em 2002, pode ter deixado instruções sobre como usar essas informações. Outros dizem que os próprios militares recuperaram os documentos após a morte de Fleury, que eles foram queimados numa cerimônia secreta, junto com outras evidências comprometedoras do regime. Uma queima de arquivo, definitiva para proteger os culpados. Mas há uma terceira possibilidade, mais inquietante, que os arquivos ainda existam, que estejam nas mãos de pessoas que sabem exatamente o seu valor, e que estejam esperando o momento certo para revelar ao Brasil a dimensão real dos crimes cometidos em nome da segurança nacional. A história de Sérgio Paranhos Fleury não terminou com sua morte em 1979. Ela continua viva nas cicatrizes que deixou em suas vítimas, nas famílias destruídas pela sua crueldade, nos segredos que ainda não vieram à tona sobre os bastidores da ditadura. Fleury foi o homem que torturava de dia e matava de noite, que transformou a crueldade numa arte e o sadismo numa profissão, que serviu fielmente a um regime autoritário até o momento em que se tornou inconveniente demais para continuar vivo. Sua morte foi celebrada como o fim de uma era de terror, mas pode ter sido apenas o início de uma era de impunidade, porque os crimes de Fleury não morreram com ele. Eles continuam sem punição, sem reparação, sem a devida responsabilização histórica. E enquanto isso perdurar, a sombra do delegado que aterrorizou o Brasil continuará assombrando nossa democracia. A justiça para as vítimas de Fleury nunca foi feita completamente. Seus cúmplices nunca foram processados. Os mandantes de seus crimes nunca foram identificados. E os beneficiários do terror que ele espalhou continuam impunes. É assim que funciona a impunidade no Brasil. Os executores morrem. Os mandantes sobrevivem. E a sociedade se contenta em esquecer, em vez de cobrar a verdade e a justiça. Sérgio Fleury está morto, mas o sistema que o criou, protegeu e eventualmente eliminou continua vivo, continua operando, continua produzindo novos monstros. E até que enfrentemos nossa história de frente, até que responsabilizemos todos os culpados pelos crimes da ditadura, até que façamos justiça às vítimas do terror de Estado, a sombra de Fleury continuará pairando sobre o Brasil, como um fantasma que se recusa a descansar em paz. Até que a verdade seja revelada, até que a justiça seja feita, até que nunca mais permitamos que um único homem tenha poder de vida e morte sobre tantos outros. Essa é a lição mais importante da história de Sérgio Paranhos Fleury. A democracia não é apenas um sistema político, é uma defesa permanente contra o surgimento de novos torturadores, novos assassinos, novos psicopatas com crachá oficial. Uma defesa que precisamos manter sempre ativa, sempre vigilante, sempre disposta a dizer nunca mais aos horrores do passado, porque a história não se repete, mas às vezes rima, e os versos que ela cria podem ser ainda mais assombrados que os originais.